Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Leremos todo o capítulo. Diz assim a santa, inspirada palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez, nós estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai, que é o meio pelo qual o Senhor fala conosco diretamente. O Senhor nos instrui, o Senhor nos mostra onde nós temos errado, e o Senhor nos indica o caminho correto. E é por isso, Pai, que mais uma vez nesta noite nós pedimos a ajuda do Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que não seja um homem falando, um homem que é falho, que é pecador, que é limitado, mas que seja o Teu Santo Espírito aplicando a Tua palavra em cada coração. Faze a Tua obra, Pai, nesta noite. Abençoa a todos que estão aqui, para que a Tua palavra penetre nas câmaras mais profundas de cada coração, Pai. Tu tens poder para isso. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois de um dia difícil, é muito bom voltar para casa. Abraão passou por momentos bem difíceis no Egito. Ao invés de confiar plenamente no Senhor, ele decidiu mentir para os homens, mentir para Faraó, dizendo que Sara não era a sua esposa, mas apenas a sua irmã. Esta mentira gerou graves consequências. Deus mandou pragas sobre os egípcios, sobre Faraó, e Faraó chegou a repreender Abrão, alguém que não é de Deus, repreendendo o escolhido do Senhor. Que vergonha! E mandou Abrão embora. E Abraão foi embora, tendo passado por momentos muito difíceis ali no Egito, momentos de muita tensão. E tudo isso porque ele fez tudo errado. Ele não confiou em Deus, ele não pediu a direção de Deus, ele mentiu. E foi por isso que ele passou por momentos tão difíceis.
Agora, consciente dos erros que cometeu, dos seus pecados, Abraão retorna à sua terra, acompanhado da sua mulher, do seu sobrinho. E qual será o comportamento de Abraão agora, depois de ter passado por momentos tão tensos, momentos tão difíceis, uma provação pela qual ele passou? Qual deve ser o nosso comportamento depois que nós passamos por grandes provações, depois que nós passamos por períodos de dificuldades, por vezes provocados por nós mesmos, pela nossa imaturidade, pela nossa pecaminosidade? Qual deve ser o nosso comportamento? Em primeiro lugar, restaurar a comunhão com Deus. Restaurar a comunhão com Deus. Diz o texto que Abraão fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e ele teve tempo suficiente para pensar nos erros que ele havia cometido ali no Egito. E agora ele retorna para a sua terra inicial e ele restaura o altar, ele restaura a sua comunhão com Deus. Diz o verso 4, que ele chegou até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Este trecho que nós lemos, ele começa com o altar e ele termina com o altar, marcando muito propriamente que Abraão ele está retornando para os caminhos de Deus. Veja o verso 18, Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Abrão, e levantou ali um altar ao Senhor. Eu repito, este texto está demarcado por 2 altares. Abraão retorna ao primeiro altar que havia feito, invoca o nome do Senhor, e o texto termina com ele levantando um outro altar. É de fato um retorno de Abraão aos caminhos do Senhor, a vida de comunhão com Deus. No episódio anterior, quando Abrão foi para o Egito, nós não vemos nada de altar, nós não vemos nada de oração, muito menos a voz de Deus falando. Nós só temos ali um Abraão temeroso com a sua própria vida, tomando decisões atabalhoadas, equivocadas, pecaminosas diante do Senhor. Mas aqui, retornando para a sua terra, ele meditou nos rumos que ele havia tomado, rumos incorretos lá no Egito. E agora, depois da provação, Abrão retorna ao plano original, retorna à comunhão com o seu Deus. A presença destes 2 altares aqui nos mostra isso. Ele retorna ao altar que ele havia construído logo após ouvir as promessas do Senhor, e ele invoca novamente o nome do Senhor. Então observe, depois de uma provação daquela, de erros cometidos, de pecados feitos contra o nosso Senhor, essa é a sua primeira ação, retornar aos caminhos do Senhor. Qual deve ser a nossa primeira ação depois de passarmos por provações, fruto dos nossos pecados? Restaurar a comunhão com Deus. Pedro passou por este processo. Pedro, depois que negou a Cristo, arrependido, ele foi chamado pelo Senhor para ser restaurado. E ali na presença dos seus colegas apóstolos, ele teve que reafirmar 3 vezes diante do Senhor: eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E só assim foi que Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, como que dissesse: você está restaurado. O interessante é que Pedro negou a Cristo 3 vezes, e Jesus fez com que Pedro repetisse 3 vezes que o amava e o restaurasse. Pedro foi restaurado, ele retornou à comunhão ao Senhor. Meus irmãos, retornar a Deus, retornar à comunhão dos santos, à comunhão da igreja, nem sempre é fácil, requer muita humildade, muita submissão, mas é o melhor caminho. O caminho do arrependimento é sempre o melhor caminho. A palavra de Deus nos fala de uma tristeza que produz arrependimento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Neste momento, há muitas pessoas desfrutando de uma vida de risadas, de
suposta e fugaz alegria, mas sendo conduzidos para o inferno. É melhor estar triste e quebrantado de arrependimento, retornando aos caminhos do Senhor, numa alegria fugaz, passageira, enganosa, uma alegria que termina no dia seguinte e que não te tira do rumo do inferno. A tristeza, segundo Deus, esta é boa, esta produz arrependimento. João, escrevendo o Apocalipse, especificamente à igreja de Éfeso, ele chamou aqueles crentes a voltarem ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. É o caminho para todos nós, especialmente depois de passarmos de períodos difíceis e de certo afastamento dos caminhos do Senhor, é retornar para Deus, retornar para a comunhão. E Deus, como expresso na parábola do filho pródigo, Ele está de braços abertos para receber filhos arrependidos, de braços abertos para receber filhos que estão contristados e arrependidos por coisas erradas que fizeram. Então, em primeiro lugar, depois de passarmos por provações, especialmente aquelas que nos afastaram um pouco de Deus, nós devemos restaurar a comunhão com Ele. Em segundo lugar, nós devemos não buscar o interesse próprio, não buscar o interesse próprio. No Egito, nós não temos o registro, nenhum registro de Abrão orando, de Abrão buscando a direção de Deus. Lá, Abrão tomou as rédeas da sua vida, tomou o controle da situação e decidiu da pior maneira possível. Ele mentiu, temendo a morte, tentando se livrar de ameaças futuras e fez tudo errado. Agora aqui, com a lição aprendida, ele vai agir de forma totalmente diferente. Qual foi o problema? Qual é o problema aqui do nosso texto? O texto nos mostra que Ló e Abraão tinham muitos rebanhos, muito gado, muitas tendas, e eles foram morar juntos, possivelmente vizinhos. E os pastores já estavam brigando, possivelmente os animais estavam se misturando, e os pastores estavam acusando uns aos outros de roubo. Vocês são ladrões, vocês roubaram o nosso gado. Estava havendo uma grande confusão. O espaço que eles estavam ocupando ali era pequeno demais para os dois. A situação ficou de fato insustentável. Qual será a solução que Abrão dará a este problema? Será que ele mentirá, como ele fez no Egito? Será que ele usará da sua idade, sendo tio e sendo mais velho, para mandar embora o seu sobrinho? Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão dá a Ló o privilégio de escolher. Escolhe. Você quer a da direita? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Observe que Abrão abre aqui mão do seu direito, abre a mão do seu direito de ser tio e de ser mais velho. E ele dá o direito de escolha ao seu sobrinho. Abrão age com magnanimidade, com generosidade, age com abnegação. Nos lembra as palavras de Paulo aos Coríntios sobre o amor, que o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Abrão aprendeu ricas lições quando passou por aquela provação do Egito, e nós deveríamos agir assim também. Ora, quando nós pecamos, quando nós escolhemos pecar, essa é uma decisão egoística, essa é uma decisão que considera os nossos próprios desejos, os nossos próprios impulsos, as nossas próprias vontades. O pecado é, em essência, egoístico, porque é desprezar a vontade de Deus e seguir a nossa própria vontade. Essa é a essência do pecado. Então, para retornarmos a Deus,
para restaurarmos a nossa comunhão com Ele, nós devemos de fato perceber que não são os nossos interesses, mas os interesses de Deus, os interesses do Senhor. Cristo nos mostrou que para segui-lo era necessário negarmos a nós mesmos. E negar a nós mesmos é dizer não aos nossos impulsos pecaminosos, aos nossos pensamentos, às nossas palavras e ações que desagradam a Deus, e escolher obedecer a Deus, negar os nossos pecados, os nossos impulsos pecaminosos e seguir pelo caminho de Deus. Abrão aqui, ele não quis escolher primeiro, ele simplesmente deu o direito de escolha a Ló. E Ló, que não está quebrantado, Ló fez a escolha. Ló poderia ter dito: não, meu tio, o senhor é mais velho, faça a escolha. O senhor é meu tio, faça a escolha. Não, Ló rapidamente escolheu. Levantou Ló os olhos, verso 10, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló, ao invés de passar o privilégio ao seu tio, ele escolheu rapidamente. Ele olhou e viu aquela campina plana, possivelmente eles estavam no lugar alto, né? E ele viu que era uma região banhada por rios, por riachos, assim como o jardim do Senhor. Há uma comparação aqui com o Éden. E assim como o Egito, uma comparação pensando no rio Nilo, né, que banhava ali o Egito também. Ló escolheu. Todavia, já no texto, nós temos o registro do que aguardava Ló, porque diz o texto que naquela região os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, observe o perigo de você escolher com os olhos. Observe o perigo de você não buscar a direção do Senhor. Ló escolheu com os olhos. E ele escolheu Sodoma e Gomorra. Ele escolheu o pior que poderia existir para a sua família. Abrão abriu mão dos seus interesses e confiou em Deus. Confiou em Deus. A Bíblia nos orienta a não ficarmos presos às coisas que se veem, mas pensarmos nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Nós devemos, meus irmãos, com os olhos da fé, buscar as decisões que agradam ao Senhor, não as decisões que agradam à nossa vista. Vocês se lembram de Pedro? Quando Jesus mandou ele vir caminhando nas águas, num primeiro momento de fé, ele saiu caminhando por cima das águas, mas daqui a pouco, ele reparou na força dos ventos, ele olhou não com os olhos da fé, mas ele olhou com os olhos humanos e começou a afundar. E a lição para nós é evidente: enquanto nós estamos nesta vida querendo ver para crer, e julgando as coisas pela aparência, pelos nossos olhos, nós vamos afundar. Nós temos que de fato buscar a direção do Senhor e ter olhos da fé e buscar as coisas que agradam ao Senhor. Abrão fez isso neste momento. No Egito não. No Egito ele tomou decisões olhando com os olhos da carne, mas aqui parece que ele está aprendendo a olhar com os olhos da fé. Ló fez a péssima escolha. Então, em momentos da tua vida de decisões importantes, não fique impressionado com aquilo que você está vendo. Busque a direção de Deus, porque aquilo que nós vemos é enganoso. Mas quando nós buscamos a direção do Senhor e meditamos na palavra do Senhor e nos submetemos à vontade do Senhor, aí sim nós vamos tomar as decisões corretas. Então, depois de um tempo de provação, de distância de Deus, primeiro, nós devemos restaurar a comunhão com Ele. Segundo, devemos não buscar o interesse próprio. E por fim, devemos confiar em Deus. Verso 14 diz assim: agora Deus vai falar com Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque
toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Abrão agiu corretamente, abrindo mão do direito de escolher, e agora o dono dos céus e da terra é quem se coloca diante de Abraão, dizendo: Abraão, escolhe, já que você abriu mão do teu direito, agora você escolhe. Para onde você olhar, olha para a direita, para a esquerda, olha para o oriente e para o ocidente, tudo que você vir será terra tua e da tua descendência. Meus irmãos, vejam o que Deus faz quando nós abrimos mão dos nossos, digamos, interesses próprios para confiar no Senhor. Foi o que aconteceu aqui. Abrão abriu mão do seu próprio direito de escolha e agora o Criador dos céus e da terra é quem aparece para ele dizendo: agora escolhe, agora você vai ser recompensado. Você se lembra de Ana, mãe de Samuel? A coisa que Ana mais queria na vida era um filho. E Deus deu um filho, e ela devolveu o filho ao Senhor. Samuel, muito novinho, foi devolvido, porque Ana prometera: se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. E o que Deus fez como recompensa? 1 Samuel 2,21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana não tinha nenhum filho, e chorava e sofria por causa disso, porque era estéril. Deus deu o filho para ela, e ela poderia até ter racionalizado e pensado: Senhor, eu falei aquela promessa porque eu estava muito emocionada, mas deixa eu guardar esse filho aqui para mim. Mas não, ela honrou a promessa e devolveu o filho ao Senhor. E o filho foi muito cedo morar no templo, e ela via o filho uma vez por ano. E o que Deus fez com ela? Deu 5 filhos para ela. Meus irmãos, todas as vezes que nós abrimos mão das nossas coisas, dos nossos direitos e interesses, em prol de Deus e em prol do seu reino, Deus sempre nos abençoa. Nós nunca ficamos com menos, nós sempre ficamos com mais. Foi por isso que Cristo disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quando nós damos para Deus, quando nós cedemos coisas para o reino, Deus sempre nos devolve em multiplicidade. Nós nunca ficamos com menos. Com Deus nós nunca passamos por uma operação de subtração, é sempre multiplicação, é sempre multiplicação. Deus faz isso com aqueles filhos que não se importam com as próprias coisas e as oferecem para o reino. Disse mais Deus a Abrão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aqui Deus está reafirmando as promessas que já havia feito a Abrão, promessas da aliança, de que ele abençoaria a sua descendência, que a sua descendência seria maior do que o pó da terra, maior do que as estrelas do céu. E nós sabemos que nós somos esta descendência, porque em Cristo, o descendente, é que nós temos acesso a estas promessas, e nós somos herdeiros, não de Abraão, porque nós não somos judeus, mas nós somos herdeiros de Cristo Jesus, é em Cristo que nós temos acesso. O apóstolo Paulo trabalha isso em Gálatas capítulo 3. O texto continua, Deus dizendo: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Deus diz para Abraão andar em toda aquela extensão, em todas aquelas terras, simbolizando que onde o seu pé pisasse seria de fato possessão sua, porque o próprio Deus, o dono do céu e da terra, estava dando. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então Abrão confiou nestas palavras, obedeceu seu Deus, mudou as suas tendas exatamente para as terras que Deus havia sinalizado e levantou ali um altar ao Senhor. Agora está tudo certo. Depois de uma fase tão errada que nós vimos domingo passado, envolvendo Abrão, agora ele fez tudo certo. Começa com o altar invocando ao Senhor.
abre mão dos seus direitos, recebe as bênçãos de Deus, confia no Senhor, levanta outro altar. Essa é a vida cristã, meus irmãos, de fé em fé, de glória em glória, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. Agora sim nós vemos Ele restaurando a comunhão a Deus. Concluindo então, depois de uma sequência de erros, de pecados no Egito, Abrão retomou o caminho da comunhão. Abrão voltou para a casa do Pai. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus, mesmo com uma vida santa, Ele sofreu uma vida de provações. Era um santo vivendo num mundo pecaminoso. Observe, nós nem somos santos e nós já sofremos vivendo num mundo tão pecaminoso. Imagine o nosso Senhor Jesus Cristo, um santo no meio de pecadores, um santo no meio da corrupção. Nosso Senhor Jesus sofreu o período de humilhação inteiro. E Ele sofreu esta vida de provações para que Ele cumprisse tudo o que Adão não havia conseguido cumprir, e muito menos nós, para que Ele cumprisse toda a justiça do Pai. E já na infância Ele teve que fugir para o Egito, levado pelos seus pais, para não morrer nas mãos de Herodes. Sua vida foi inteira de retidão. Jesus nunca mentiu, como Abraão. Jesus nunca mentiu. Injustiça nunca se achou em seus lábios. Jesus nunca buscou seus próprios interesses, mas sempre os interesses de seu Pai. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, Ele não levou em consideração o seu direito de ser Deus. Eu sou Deus e eu permanecerei aqui em glória. Ele deixou esse direito de lado, esvaziou-se da sua glória, encarnou-se no ventre de uma pecadora, nasceu em terras pecadoras, para obedecer o seu Pai, colocou-se embaixo da lei, cumpriu toda a lei, sofreu, viveu, morreu, subiu à cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Na cruz Ele sofreu dores lancinantes durante horas, não apenas a tortura física, que já era demais, mas o peso dos nossos pecados, a ira de Deus foi colocada sobre o Filho, para que nós não experimentássemos o castigo que era devido a nós. E ao final de tanta dor e sofrimento, finalmente Ele clamou ao Pai: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de um dia difícil, é muito bom voltar para casa. E foi para casa que o nosso Senhor Jesus Cristo voltou. E nada melhor que saber que quando nós voltamos para casa, nós encontramos um Pai de braços abertos, pronto para nos receber, um Pai gracioso, misericordioso, que deixa os nossos pecados no passado, como nós lemos: não me lembrarei dos teus pecados, retorne, é vida nova. É um Pai amoroso, é um Pai gracioso, que apaga os nossos pecados em Cristo e nos recebe de braços abertos. Depois de um dia difícil, como é bom voltarmos para casa, como é bom voltarmos para os braços do Pai. Volte ao primeiro amor. Você vai encontrar um Deus de braços abertos, pronto para te perdoar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.